Bom, pessoal, dando continuidade, então, à nossa videoaula, antes eu gostaria de esclarecer que hoje tem um trator rodando aqui em volta da onde eu estou. Embora eu tenha aplicado um filtro de ruído, às vezes pode ser que ele apareça aqui no áudio, tá bom? Então, a gente estava falando da categoria dos esfingolipídios, né? E eu falei mais com propriedade da esfingomielina, né? A característica que ela tem como isolante do axônio, né? Dos neurônios, né? Falei dos cerebrosídeos, que são esfingolipídios contidos, né? No material do cérebro, né? Gangliosídeos. Falei que os cerebrosídeos não têm aquela cabeça polar, aquele fosfato, ou aquele fósforo, né? Com carga elétrica, tá? Em função da funcionalidade que se espera aí do cérebro, né? Da fisiologia cerebral. E aí a gente passa para uma próxima categoria. Aqui o scanner cortou um pouquinho, mas a categoria aqui são os esteróis, tá? E aí os esteróis são 4 anéis de carbonos funcionais e basicamente eu gostaria de falar aqui do colesterol. O colesterol é o principal esterol nos tecidos animais, né? O colesterol e seus ésteres de ácidos graxos, porque ele se liga a ácidos graxos aqui de cadeia longa, são componentes importantes das lipoproteínas plasmáticas. Eu já vou comentar o que são as lipoproteínas plasmáticas, né? São lipoproteínas contidas na fração plasma do sangue, né? E nas membranas celulares externas. Então, é muito importante o colesterol na constituição, então, dessas membranas celulares, das lipoproteínas, tá? Então, as lipoproteínas são estruturas que combinam as propriedades dos lipídios com as propriedades das proteínas. Então, elas têm afinidade ou hidroafinidade pela questão da participação da proteína e lipoafinidade pelas características da composição dos ácidos graxos lá, tá? Então, as lipoproteínas, elas são lipídios associados a proteínas específicas e elas têm uma função de transporte ou de criar a condição para que ácidos graxos sejam transportados na circulação sanguínea, uma vez que o sangue é um meio aquoso, portanto, precisa haver uma característica hidrofílica, que é constituída ou conferida pela parte da proteína associada, tá? Então, no plasma sanguíneo há 3 classes de lipoproteínas, né? Que podem conter de 50% a 90% dos lipídios, tá? Então, vamos falar aqui, as lipoproteínas contêm, de forma geral, o que vai mudar é a proporção entre estes constituintes, né, de lipídios polares, triglicerídeos não polares, geralmente no seu interior, as lipoproteínas, e colesterol e seus ésteres. Então, pense, neste momento, num modelo mental de uma lipoproteína como se fosse uma gota de gordura. Tá? O que vai modificar é o tamanho dessa gota, a quantidade de triglicerídeo dentro dela e a membrana externa dessa gota vai conter, então, lá esses fosfolipídios com colesterol, tá? E as cabeças polares, tá bom? Já eu vou mostrar aqui para vocês com mais detalhe essas características. Então, o colesterol e seus ésteres são escondidos no interior de uma camada externa, né, de segmento hidrofílico. Então, a proteína associada, ou o aminoácido associado a essa membrana, ele fica voltado para o lado externo, contato com a água, né? Seria a porção externa hidrofílica, solúvel em água.
das cadeias polipeptídicas e das cabeças polares hidrofílicas. Então, vamos pegar aqui. Deixa eu ver se ele está aqui. Aqui, antes da gente avançar aqui nas lipoproteínas, eu quero chamar a atenção aqui, ó. Aqui a gente tem um ácido graxo. Esse ácido graxo é saturado, ele não tem nenhuma insaturação, né? Já esse segundo ácido graxo aqui, ele tem uma insaturação, né? Então, isso mexe com a estrutura. Esse ácido graxo aqui, ele é mais insolúvel do que esse, né? Aqui a gente tem o triglicerídeo com glicerol e as 3 cadeias carbônicas de ácido graxo, né? Aqui embaixo a gente tem o fosfolipídio, né? O fosfolipídio com a cabeça polar, com o radical fosfato aqui, e seus 2 ácidos graxos, 2 cadeias de ácido graxo, né? Podendo ou não ter insaturações. E aqui a gente tem os esteroides, né? Aqui, como o esterol principal, a gente tem o colesterol, onde tem 4 anéis carbônicos aqui, né? E a testosterona, que é um derivado do colesterol, também com uma estrutura química muito semelhante. Ok? Então, deixa eu voltar para cá. Então, nós estamos falando daqui. Vamos avançar. Quanto maior o seu conteúdo lipídico na lipoproteína, né, a gente está agora tratando das lipoproteínas, né, menor será a sua densidade. Quer dizer, quanto mais gordura, mais óleo, menos denso, né? A tendência é de se mover para cima, flutuar no plasma sanguíneo, né? Então, já neste momento da aula, a gente já começa a perceber que transportar ácido graxo, ou lipídios, né, triglicerídeos no sangue é complicado. Então, é de se esperar que exista uma estrutura complexa que consiga se associar à fração lipídica e criar um caráter de afinidade à água, né? Então, esse seria o papel aí das lipoproteínas que a gente começa a discutir agora, né? Além das 3 classes de lipoproteínas, né, no plasma sanguíneo, também contém uma lipoproteína chamada quilomicron. Tá? Então, nós vamos ver em detalhe agora no processo de digestão e absorção a formação, né, desse quilomicron. Quais são as lipoproteínas aí? A gente está falando de VLDL, LDL e HDL. São as lipoproteínas que eu estou me referindo, as 3 classes. E quilomicron agora, né? Principalmente depois de uma alimentação rica em gorduras. E aí nós vamos discutir como é que esses quilomicrons são formados, sua importância no processo de absorção, né? E de translocação no organismo humano e animal, tá? Então eu vejo vocês na próxima videoaula tratando especificamente dessa parte das lipoproteínas, de formação de quilomicrons, absorção e translocação no organismo.